Hoje eu converso com o Caio Matos, Community Manager. É muito interessante a função do Community Manager. O Caio vai contar mais sobre isso, vai falar mais sobre comunidades pra gente também, que é super importante, né? E aí eu achei muito legal trazer essa fala dele, que muito se fala sobre a tecnologia estar nos afastando um dos outros, né, e nos deixando mais solitários, quando na verdade nossa necessidade de contato com outras pessoas segue sendo forte, mas as nossas possibilidades de conexão se expandiram muito. Então as comunidades ficam cada vez mais fortes e diversificadas ao longo do tempo, e talvez não se pareçam mais tanto com o que se imaginava anos atrás. Então acho que é bem legal a gente começar a falar com mais consciência sobre o que é a gente criar a comunidade e entender todo esse processo evolutivo, inclusive, do que é comunidade, né? Do que é ser parte de uma comunidade. O Caio já chegou, eu vou chamar ele aqui pra gente começar. Olá! Olá! Que Tudo coisa bem, Gi? maravilhosa estar aqui com você, sério, eu tô muito feliz. Eu também, muito feliz de estar com você. Caio, assim, ó, prazer realmente poder contar contigo. Tu é uma pessoa muito especial, eu te admiro demais. Então, assim, tô super empolgada pra essa live. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de te conhecer e de conhecer mais do teu trabalho. E tem muita relação, né, com o que é a natureza, a forma da natureza operar, né, Caio? A gente vai conversar um pouco sobre tudo isso ao longo da nossa live também. Obrigado a você pelo convite, Gi. Você sabe que eu admiro muito seu trabalho também, admiro muito você. E acho que tem muita coisa legal para a gente conversar nessa horinha que a gente vai junto, de comunidades, de natureza, porque eu acho que comunidade tem muito a ver com a nossa natureza enquanto animais humanos, ou né, o nosso papel de humanos enquanto animais, instinto e coisas do tipo. E claro, tem muitos outros tipos de exemplos na natureza de comunidades, né? Então acho que a gente pode ter uma conversa bem rica aí. Muitíssimo. Gente, inclusive, o Caio e eu, a gente se conheceu no Piquenique Brasil, no Rio de Janeiro, justamente, assim, numa visão muito de comunidade, né? Um piquenique é tu juntar muitas pessoas, tu levar muitos tipos diferentes de comida e criar sintonia, né? Criar, de alguma forma, aí, comunidade. Então, foi muito legal, inclusive, isso tudo. Sou muito grata a essas sincronicidades da vida. E, Caio, para a gente começar a nossa conversa, queria que tu trouxesse um pouquinho sobre quem é o Caio e um tweet. Em um tweet. Bom, o Caio, ele é uma pessoa muito. É estranho falar de mim mesmo na terceira pessoa, vamos lá. Eu sou uma Pode pessoa falar eu, não muito. tem problema. Eu sou uma pessoa muito curiosa que gosta muito de conhecer coisas novas, pessoas novas, culturas novas, lugares novos. Então eu tô sempre buscando conhecer mais e conectar as coisas e conectar pessoas também. Então eu acho que é isso que me traz a esse papel que eu tenho hoje. Acho que foi mais que um tweet, mas tudo bem, foi curto. Acho. A gente não tá contando os caracteres, tá tudo certo. E, Caio, agora trazendo um pouquinho mais do teu lado profissional, né? Pra gente começar a introduzir um pouco mais esse tema que hoje que a gente vai tratar das comunidades. Queria que tu trouxesse do que tu faz, né? E como que tu atuas hoje. Hoje eu trabalho, na verdade, assim, minha carreira foi bem várias mudanças. Hoje eu trabalho como community manager, né? Que é uma profissão que talvez ela seja até relativamente nova. Tem muita gente que tem dificuldade até de entender o que é, então é bacana até ter esse espaço. Mas a minha atuação hoje, então, eu trabalho numa empresa que chama Kaelon, né? Que na verdade é um grupo de empresas, uma das quais é a Alura, que é uma plataforma de cursos online, que é bem interessante para quem ainda não conhece, momento jabá. Mas também no Creative Morning São Paulo, que é um evento que a gente organiza voluntariamente, gratuito, que você já participou, inclusive, fez uma palestra incrível, que daqui a pouco a gente vai ter o vídeo disponível, spoilers. Mas a minha atuação hoje, basicamente, nessas duas frentes, né, é de trabalhar para criar conexão entre as pessoas, né? Então, o papel do community é justamente de, né, então, em termos gerais, é de ele pegar grupos de pessoas que têm uma identidade compartilhada, que formariam um grupo naturalmente, na verdade, e num contexto de empresa, acaba sendo os clientes ou fornecedores ou coisas do tipo, né? Ou até mesmo colaboradores. Tem muito papo de comunidade interna, inclusive é uma das partes do meu trabalho hoje. Então, basicamente, a ideia é você conectar essas pessoas e criar maneiras de fazer com que elas se engajem umas com as outras, de que elas produzam coisas juntas, de que elas se sintam bem estando juntas e que isso produza uma colaboração. No fim do dia,
isso acaba sendo benéfico para todo mundo, né? Então, mesmo pensando numa empresa que tem acaba tendo sempre um objetivo de lucro ou coisas do tipo, no fim do dia a comunidade ela acaba trazendo valor para o cliente também, né? Porque ele conhece pessoas com as quais ele se interessa em se relacionar, ele troca recomendações com essas pessoas, ele obtém algum valor por essa conexão, e isso acaba construindo para a própria marca que está providenciando esse espaço onde essas pessoas se conectam, ou esses rituais de engajamento, ou esse tipo de coisa. Então, basicamente hoje o meu trabalho é conduzir esse tipo de engajamento. Então, dentro da Lura, fomentando a conexão entre os alunos, seja dentro da plataforma, seja em eventos que a gente organiza, seja de comunidades externas que não estão diretamente dentro da nossa plataforma, mas que estão relacionadas com os nossos temas principais, que acabam sendo mais de tecnologia, inovação, negócios, design, coisas do tipo, seja dentro da empresa com os colaboradores e no Creative Mornings com qualquer pessoa criativa ou que se considere criativa, que pode ser qualquer um, né? Então, o meu trabalho é criar esse espaço e facilitar com que as pessoas se conectem. Bem facinho, tá bem simples, assim. Super. Super! É muito legal. Bem lógico. É muito legal, assim, trazer isso, porque eu acho, a gente fala bastante sobre as novas profissões, né? Assim, então, hoje a gente tem youtuber, é biomimeticista, que é o meu caso, é community manager, que é o teu, e outras várias profissões que as pessoas talvez ainda nem entendam realmente direito o que é, né? Aquela coisa que a gente conta até para os nossos pais, eles ficam. Não sei bem certo o que ele faz, mas é uma coisa bem legal que conecta pessoas. É tipo isso, assim, ainda não tá tão claro que nem tu diz, eu sou engenheiro, sou médico, né? Tu ainda não consegue colocar necessariamente numa caixinha, mas eu acho que é muito legal começar a conversar sobre isso, para que as pessoas possam começar a entender e começar a entender como esse profissional é importante também para dentro dos negócios, né? Deles, assim, porque às vezes a gente acha que, na minha empresa não precisa, mas será que não precisa ou será que tu não sabe o que é e daí tu acha que tu não precisa, né? Às vezes Exato. também tem isso, não são todas as empresas que talvez estão conectadas com essa transformação que tá rolando aí, dessa necessidade. Eu até ia te perguntar, né, Caio, o que é ser um community manager? Assim, tu trouxe um pouquinho pra gente sobre isso, não sei se tu sente de falar mais alguma coisa. E também, assim, queria te perguntar, acho que seria legal tu trazer a tua formação, né, Caio, assim, um pouquinho talvez do teu background, porque as pessoas, talvez se alguém tiver interesse, ao longo da nossa conversa a gente vai falar mais sobre isso. Legal, terminou a live, eu também gostaria de ser. Todo mundo pode ser, dá para estudar. Como é que foi, sabe, que tu chegou esse momento da tua vida de ser community manager? Essa vai ser engraçada. Antes de eu comentar essa segunda pergunta, eu vou falar da primeira um pouco, né? Acho que você falou um pouco de os negócios perceberem que eles precisam, ou às vezes não sabem que precisam. E eu acho que isso é uma parte que é bem interessante, né? E acho que hoje em dia, querendo ou não, todos os negócios precisam estar mais conectados com os clientes ou com as pessoas que eles buscam atender, né? As pessoas que eles buscam servir, porque essas pessoas vão se conectar entre si de qualquer maneira. Então, você pode ser uma parte dessa comunidade, dessa rede enquanto marca e, né, mostrar sua presença, tipo, mostrar as causas que você apoia, mostrar sua identidade, mostrar para essas pessoas como a sua identidade é próxima da delas e criar essa lealdade de certa forma, ou você pode deixar elas controlarem e fazer o que elas quiserem, né? No fim do dia, gerir comunidade é bem menos sobre controle do que é sobre ceder controle, mas é importante você estar presente. Então, a gente pode falar um pouco mais depois de para todos os fins que uma comunidade pode servir dentro de um negócio, mas eu acho que é cada vez mais importante para todo mundo, assim, para negócios, para organizações, para pessoas, influenciadores, todas essas coisas. Agora, quanto à minha formação, eu vou falar e aí vocês vão ficar tipo, e aí depois a gente vai explicando, mas eu sou farmacêutico de formação, eu me formei em farmácia bioquímica na Unifesp vai fazer 10 anos, ano que vem, eu acho, mais ou menos isso. Mas eu nunca trabalhei nessa área, assim, eu tipo, fiz um estágio em farmácia de manipulação por 2 meses e depois eu comecei a trabalhar na Natura, na área comercial, e aí eu já vou chegar em como eu virei community manager. Take your time.
Não, é engraçado até, porque eu converso, eu tenho alguns grupos de community managers, a gente tem umas meta-comunidades, né? Comunidades de community managers. E aí a gente conversa sobre isso e é muito engraçado que muita gente, na verdade, não decidiu se tornar, né? Tipo, em algum momento ela percebeu que já era um community. Então, o meu foi mais ou menos dessa maneira, né? Então, depois de trabalhar com comercial na Natura, eu acabei mudando para a área de inovação, que era a área de inovação aberta lá, então o trabalho era basicamente esse de construir redes fora da empresa. Ou seja, conectar com outras empresas, conectar com universidades, conectar com o consumidor final, e uma das coisas que eu fazia era justamente essa, né? A gente tinha um programa de inovação com o consumidor final, que chamava Cocriando Natura, e nesse programa a gente juntava num ambiente virtual fãs da marca de vários tipos, pessoas interessadas nos temas que a gente estava discutindo, ou pessoas apaixonadas pelo processo de inovação, então tinham vários motivos pelos quais as pessoas se juntavam, e a gente conduzia um processo lá dentro, quase um processo de design thinking, assim por dizer, mas era para as pessoas. Então a gente escolhia um tema que era de interesse da marca, né? Então, por exemplo, a gente discutiu sobre marcas conscientes, a gente descobriu sobre novas masculinidades, a gente discutiu sobre produtos sustentáveis. E aí, a cada um desses desafios, as pessoas entravam, elas discutiam as referências que elas tinham, as opiniões que elas tinham, e depois a gente caía para uma parte de ideação. E no final disso tudo, a gente, do lado de dentro da empresa, produzia um relatório para guiar os novos conceitos de marca, novos produtos, esse tipo de coisa. E basicamente esse era um trabalho de community, né? Não tinha esse nome para mim. A gente chamava até com outro nome que também às vezes é usado, que é o de NetWeaver, né? Então, a pessoa que tece as redes, a gente trabalhava muito com o conceito de redes e não de comunidades lá. Mas em essência era uma comunidade, eram pessoas que se juntavam, que elas tinham um interesse em comum. Lá eram interesses um pouco mais dispersos, né? Então tinha vários interesses dentro de uma mesma comunidade e a gente produzia vários tipos de dinâmica para fazer com que elas interagissem. Tipo, não adiantava de nada uma pessoa só dando uma ideia. A gente queria que elas dessem ideia e que as outras construíssem em cima. Que uma pessoa trouxesse referência, que as outras complementassem, ou que criassem ideias a partir da referência que a outra trouxe. Então, era muito importante para a gente fazer com que as pessoas se reunissem. E, de fato, uma das coisas que era mais importante para a gente nessa construção de comunidade era que uma vez por ano a gente pegava as pessoas que mais participavam do Brasil inteiro, em torno de umas 30 pessoas, e a gente trazia para São Paulo para fazer um evento com todos eles juntos. Então é muito interessante, porque muita gente ficou amiga, tipo, eu vejo, tem alguns que eu tenho no Facebook ainda, e eu vejo que eles se falam ainda, sabe? Apesar do programa já não existir mais. Então é muito forte, né? Esse tipo, o efeito desse tipo de projeto, né? Então, basicamente foi assim que eu me descobri community manager. E depois que eu saí da Natura, eu trabalhei em mais duas startups com isso. Uma com foco mais de comunidade de suporte e de conteúdo. E a outra com mais enfoque de pesquisa, inovação e feedback de produto também. E agora lá na Lura é bem amplo, então é bem de engajamento dos alunos mesmo. O maior foco é criar fidelização e tal. Mas é isso. Sobre estudar, assim, não existe nenhuma universidade de community manager. Os communities que eu conheço, todos têm um background bem variado, sim. Uma coisa que é interessante da comunidade é que é muito importante você se relacionar com o tema, né? Tipo, não é essencial, mas é muito. Se você souber o tema com o qual você está trabalhando, né? Que as pessoas ali se interessam, a identidade que elas compartilham, é muito mais fácil, porque você consegue falar a mesma língua, né? Essa questão de linguagem, de cultura própria de uma mesma comunidade é muito forte. Então, é muito mais fácil, por exemplo, se um community manager de uma empresa de Bitcoin for um cara que já trabalhou com Bitcoin, ou que investe em Bitcoin, ou que é economista, ou coisas desse tipo. Então, por isso esse background diferenciado ajuda bastante. Mas tem hoje vários cursos na área de community, até online, ou que você pode fazer. Muito conteúdo, tanto mais focado nesse community de hoje em dia, né? Mais voltado para marcas, como também conteúdos que já foram desenvolvidos há muito tempo atrás nas disciplinas de antropologia, sociologia e coisas do tipo que também ajudam. Então, não falta material para estudar para quem quiser entrar nessa área. É só ir atrás, né? E não se limitar, talvez, aí por. Ah, eu sou farmacêutico, eu sou, né, engenheiro, tipo, não posso trabalhar com algo que pode.
Acho que é bem isso que você falou, Uhum. é se conectar com a essência da comunidade que está querendo criar, né? Basicamente é isso. E aí sim vai aprimorando, Exato. né, Caio? Acho que é muito aprender, Exato. aprender ao fazer, né? Porque ainda hoje vocês são as grandes referências do que é ser community manager, né? Vocês que estão atualmente atuando. Então, realmente ainda fica um pouco mais complexo de buscar alguém que seja a referência. Vocês estão construindo a referência, então é uma grande Uhum. responsabilidade, mas é um oceano azul de possibilidades, né? E é muito bacana isso tudo também. E assim, Caio, Exato. até inspirada por um texto que tu escreveu, eu venho te perguntar, então, afinal, né? A gente falou bastante sobre community manager, né? Toda a tua atuação. Afinal, assim, o que são comunidades, né? E de onde surgiu esse papo de comunidades e o que significa e por que é importante a gente Tá, falar sobre bom. comunidades? Em linhas gerais, comunidades são grupos de pessoas, acho que essa é a parte mais básica, que elas compartilham de algum interesse, de algum traço de identidade. Então, isso pode ser desde tipo, eu gosto muito de algum herói de quadrinho, ou pode ser eu moro em determinado bairro, ou pode ser eu me enxergo como X e assim por diante. Então, qualquer coisa que seja muito importante para a identidade de uma pessoa, um grupo de pessoas com esse mesmo traço que se reúne e que se junta para discutir sobre isso ou para tomar alguma ação com relação a isso é, com frequência. Então, essa é até a diferença com relação à rede, né? Pelo menos na minha definição. A rede é um pouquinho mais fracamente conectada, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você pode dizer que existe uma rede de biomimética no mundo. Existe, tem várias pessoas que trabalham com isso. Você Uhum. não necessariamente conhece todas elas. Então, não, ou grande parte delas. Pode ser que tenha uma pessoa que trabalha com biomimética na Austrália, que você já ouviu falar, mas que você nunca se relacionou. E aí pode ser que quando você tiver uma demanda, você pode ativar alguns contatos na sua rede até chegar nessa pessoa. Vocês vão trocar alguma informação e depois talvez vocês nunca mais se vejam. Então, uma rede é meio que ela reúne pessoas que têm o mesmo interesse, Tá. que podem se conectar, mas que elas não se conectam necessariamente o tempo todo e que elas acabam tendo relações um pouco mais transacionais. Numa comunidade, as pessoas todas, ou pelo menos em grande parte, elas se conectam umas com as outras com frequência. Elas estão sempre ali como parte daquilo, né? Então, é essa a principal diferença, eu diria. E da onde que vem isso, né? Isso vem de sempre, da pré-história, sabe? Acho que a grande evolução, a grande essência da existência da espécie humana é viver em comunidade, né? Até tem aquele provérbio que diz que você precisa de uma vila para criar uma criança, né? Tipo, isso é justamente isso, assim. Se você for comparar com outros animais, e até a gente pode entrar na biomimética aí já nesse ponto, um ser humano, quando ele nasce, ele é muito indefeso. Ele não sabe andar, ele não sabe se proteger, ele mal consegue comer sozinho. Diferente de outros animais que já nascem andando, já nascem, né, com alguma programação instintiva ali que facilita com que eles sobrevivam caso eles não tenham uma proteção. Da mesma forma, a gente é uma espécie que a gente não é especialmente perigoso se a gente for falar de atributos físicos, né? Tipo, a gente não é mais forte que um elefante, a gente não é mais forte que um gorila, a gente não é mais forte que muitas espécies. Então, o que fez a gente ter o sucesso que a gente teve enquanto espécie é a nossa habilidade de nos conectar em grupos. E esses grupos que compartilham de alguma coisa, eles conseguem se organizar de uma forma muito efetiva para alcançar grandes coisas, como outros animais têm um pouco mais de dificuldade, né? E a gente consegue fazer isso em números bastante impressionantes, né? Então, só falando em termos, né, sem falar de auxílio de tecnologia ou de cultura ou de outras coisas que foram se desenvolvendo ao longo da evolução e que fizeram com que a gente hoje fosse quase uma comunidade global de humanos, a gente consegue manter relações, a gente consegue criar comunidades com até 180 pessoas, é, que a gente consegue manter relação constante. Então, só para resumir, veio daí, né? A gente precisa estar em comunidade e enquanto humanos, lá na pré-história, você não fazer parte da comunidade queria dizer que você muito provavelmente iria morrer, porque você ia ser atacado por um predador, você não ia conseguir comida. E a gente foi evoluindo ao longo do tempo com isso. Hoje em dia, isso é
menos expressivo, vamos dizer assim. Você até consegue, num mundo moderno, viver sozinho, que na verdade não é tão sozinho assim, porque você vai comprar alguma coisa, então você vai ter trocas com outras pessoas, né? Mas a gente ainda sente essa necessidade de se conectar, a gente ainda sente essa necessidade de fazer parte de um grupo. E hoje em dia isso é muito mais disperso, né? Antigamente, as nossas comunidades eram o grupo que a gente andava, a escola que a gente estudava, o lugar onde a gente trabalhava, o bairro onde a gente morava. Ela era muito limitada geograficamente. Hoje em dia, com a tecnologia, daí já não é mais, né? Então, a gente pode fazer parte de, tipo, zilhões de comunidades de diversos temas, a gente pode se conectar com pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância em instantes para discutir sobre um tema que para a gente é importante, ou para tomar ação sobre um tema que para a gente é importante. E com a conectividade aumentando do jeito que está, cada dia mais isso fica mais importante, porque cada vez mais a gente está mais conectado, e cada vez mais a gente toma mais ação junto, independente de grandes atores ou instituições. Então, essas comunidades que a gente forma, elas acabam sendo muito, muito importantes para negócios, para pessoas, para sociedades e coisas do tipo. É muito legal, né, Caio, de ver. Eu acho muito interessante, porque assim, a comunidade, e até graças, né, aos materiais que tu compartilhaste comigo, que tu conversa, que tu fala das tuas palestras e tudo, eu acho muito legal abordar de fato que a comunidade vem de um lugar de sobrevivência, né? De um lugar primordial dessa questão da sobrevivência. E como ainda hoje reverbera pra gente da mesma forma, né? Porque não necessariamente que nem tu trouxeste, né? Aquela sobrevivência selvagem, do tipo, eu vou ser morto por um animal. Mas a sobrevivência no quesito pertencimento, né? Identidade, valores, o compartilhar. Como é essencial pra gente como ser humano a comunidade, né? O compartilhar, assim. E como é interessante a gente ver esse movimento sendo entendido e respeitado no sentido de criar, vamos supor, dentro de uma empresa, uma área especificamente para isso, né? Então, é uma transformação muito interessante de se observar dentro do mundo dos negócios, dos modelos de negócios, a gente começar a entender cada vez mais que empresas são feitas de humanos para humanos, né? Ainda que você seja B2B, B2C, não importa. É o lado humano que é o mais importante, né? Porque senão nada disso pode acontecer. Então, é muito legal de observar. No fim das contas, o que existem são as pessoas, né? Todas essas outras coisas são coisas que a gente inventa, mas que no fim das contas ainda são pessoas. E eu acho que, assim, hoje em dia não existe mais como desconectar disso, sabe? Porque no fim das contas, por toda essa conectividade que a gente tem, a gente acabou tendo uma transferência de poder, né? Então, no fim do dia, antes a gente tinha um monte de grandes entidades que meio que controlavam as comunicações, controlavam as marcas, controlavam todas essas coisas. Tinha uma grande questão de tipo, sei lá, de diferenciação de produtos, agora falando em empresas também. E hoje em dia, isso já é um pouquinho menos forte, porque tem uma grande variedade de produtos que, na maioria das vezes, eles podem ser até mais ou menos a mesma coisa, e aí isso faz com que o cara escolher a sua marca ou escolher a outra marca do seu concorrente passa a ter muito mais a ver com o quanto ele se identifica com você, o quanto que ele fala, essa é a marca que eu uso, realmente ele olhar e falar assim, não, esse produto é melhor do que o outro. Tipo, no fim das contas, acaba sendo tudo muito parecido. Mas eu vou comprar desta empresa porque essa empresa toma alguma atitude empresarial que eu respeito. Eu não vou comprar daquela porque ela apoia tal coisa que eu não concordo. Isso tudo tem a ver com a minha identidade, né? E a minha identidade tem a ver com como eu me relaciono com as outras pessoas. E hoje em dia a gente está muito mais exposto. Por conta das redes sociais, por conta da maneira como a gente se relaciona com tanta gente. E toda essa questão de sobrevivência coloca um papel nisso, né? A gente
entende, ou o nosso organismo, né? Eu tô lendo Sapiens agora, tô meio atrasado, ok, todo mundo já leu, mas tudo bem. Sempre é tempo. E tem essa questão que ele fala logo no começo, né? Que a nossa tecnologia ou a nossa cultura ela evolui muito mais rápido do que a gente evolui enquanto espécie. Então, hoje, apesar da gente não sofrer mais esse medo de ser morto por um animal por não fazer parte da tribo, ainda assim a gente tem respostas de estresse no nosso corpo que estão relacionadas a eu ter medo de eu parar de fazer parte do grupo. Uhum. Então, toda essa questão de status dentro do grupo, eu mostrar a minha identidade e eu reforçar a minha identidade e eu tentar subir no status do grupo que eu pertenço com base nessa identidade, também reflete nisso, né? Então, se eu faço parte de um grupo de pessoas que são é, ecologicamente conscientes, vamos dizer assim, eu vou ter que mostrar que eu também sou. Então eu não posso consumir uma marca que não é, porque daí eu perco status dentro daquele grupo e aí eu vou ser ostracizado naquele grupo e isso para mim é uma ameaça à minha segurança, né? Uhum. Psicologicamente falando. Então, por toda essa conjunção de cultura que a gente vive agora, não tem como a gente não estar mais próximo, não tem como a gente não prestar atenção nisso, né? Então, é natural que as empresas comecem a prestar atenção mais como elas se conectam com as pessoas, que tipo de valores elas expressam, que tipo de mensagem elas passam e tudo isso vai ter um papel muito forte na escolha do consumidor, né? É muito legal escutar toda essa relação, porque é uma inteligência coletiva, isso tudo que a gente está começando a falar mais claramente, né? Trazendo de fato uma orientação mais formal para o que é tudo isso, né? Eu entendo muito essa inteligência da comunidade como a inteligência coletiva, que é algo inerente, né? Que é algo na inteligência biológica dos superorganismos que a gente fala, né? Formigas, cupins, enfim. Eles têm essa inteligência coletiva intrínseca e nós estamos aprendendo agora como reverberar esse tipo de inteligência também no grupo e aprender a melhorar, inclusive, nossos modelos de negócio por causa disso. E falando em modelos de negócios, Caio, né, desse estudo antropológico para o tema, né, do interesse de marketing, que tu trouxe um pouco dessa questão de pertencimento das marcas, né, de status, de tudo. Mesmo antes da internet ganhar força, né, e mudar tudo, os profissionais de marketing eles começaram a notar já essa formação dos grupos de consumidores. E aí eu queria entender como que esse fenômeno acontece, né? Como que uma marca pode desenvolver comunidade? A marca, ela desenvolve comunidade algumas vezes até sem querer, né? Então, tipo, tem vários exemplos de marcas que talvez não tenham tentado desenvolver comunidade, mas que elas acabaram conseguindo fazer isso de um jeito bem expressivo até, né? Para uma marca gerar uma comunidade, ou, na verdade, para qualquer comunidade existir, o que precisa ter é um ponto de identidade comum. Então, onde que essas pessoas todas, com o que elas se identificam, sabe? Como que elas olham uma para outra e falam, bom, essa pessoa faz parte do meu grupo, eu faço parte desse grupo, eu me entendo como parte desse grupo. Isso tudo tem a ver com valores, tem a ver com rituais, tem a ver com o que aquela marca, agora sendo bem específico, quer trazer para o mundo. Então, vamos dizer alguns exemplos de comunidades que talvez tenham surgido sem querer, né? Não sei se você tem algum amigo que tem uma moto da Harley Davidson. Eu tenho alguns e, tipo, não E são, sei se a tipo, sua experiência... apaixonados pela moto. Exatamente, tipo, a partir do momento que eles compram a moto, é muito difícil você conversar com eles sobre qualquer outro tema. Isso acontece porque, assim, a Harley Davidson, ela expressa, né, ela expressa na comunicação de marca dela um ideal de liberdade, um ideal de, tipo, de você ser quem você quer ser e esse tipo de coisa. E isso ressoa muito forte nessas pessoas. E aí essas pessoas, elas compram a moto baseadas nisso, elas se juntam a outras pessoas que têm a mesma moto, elas têm uma certa forma de rivalidade com pessoas que têm motos de outras marcas. Tudo isso porque elas se enxergam como parte do grupo, porque aquela marca ela comunica que as pessoas que a consomem pensam de uma certa forma, se vestem de uma certa forma, falam de uma certa forma, vivem de uma certa forma, e elas se identificam com isso. E, portanto, elas querem estar próximas de pessoas que são como elas. É muito interessante esse tema, até. Tem um livro que ele chama O Culto às Marcas, que é do Douglas Etkin. E ele já foi o head de comunidade do Airbnb, por exemplo, do Meetup, de outras startups, de outras empresas importantes. Legal. E nesse livro ele estudou há bastante tempo atrás
essas marcas que geravam essa devoção, assim, das pessoas. Então, marcas como, outra é a Apple, né? Então, tipo, a pessoa que compra um produto da Apple, em geral, todos os produtos dela são da Apple, ela, tipo, tem até certo preconceito com as pessoas que não compram Apple e coisas do tipo, porque elas também se enxergam como pessoas que veem o mundo de uma forma diferente, como a Apple, né, diz o Think Differently deles lá, né? Então, ele foi estudar essas marcas e ele foi estudar o que elas tinham em comum com cultos, né? Cultos religiosos. E surpreendentemente tem muito em comum, na verdade, né? No fim das contas, as pessoas entram nesses lugares e até isso é interessante de comentar, até no que diz respeito aos próprios cultos, né? Tem muita gente que enxerga que as pessoas que entram nos cultos são pessoas que são carentes ou são pessoas que elas não têm identidade ou que elas acabam perdendo a individualidade. E na verdade é o contrário, né? Elas vão para esses lugares ou elas se juntam a esses grupos e assim também com as comunidades para reforçar a própria identidade. Porque elas estão num lugar onde elas podem se expressar como elas são e que as pessoas aceitam elas porque elas também são iguais. Então, e isso é muito importante para a gente, né? Então, você criar uma marca que tem um propósito forte, que tem uma comunicação forte de estilo de vida ou de alguma coisa desse tipo, que ressoa com o público que você quer atender, é importante porque elas vão se enxergar ali e elas vão querer estar mais próximas de você e elas vão querer estar próximas de outras pessoas como elas. E isso faz com que elas se comuniquem, que elas falem bem de você, que elas te defendam quando alguma coisa, quando alguém te ataca ou coisa desse tipo. Então, tem tudo a ver com essa nossa essência primordial de esse é o meu grupo e aquele grupo, né? Então eu tenho que proteger o meu grupo, né? É claro que tem muitas coisas e aí a gente pode ir para um lado mais obscuro disso, né? Até os cultos que a gente ouve falar tem muito disso, né? Que pelo nosso próprio medo de não fazer mais parte ou de coisas do tipo, algumas vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas também, né? Quando a gente faz parte de uma comunidade, de um culto, de um grupo, de alguma coisa. Então, isso é sempre uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não criar rivalidades desnecessárias, para não criar algum tipo de ódio ou coisas do tipo, né? Se a gente for ver movimentos, sei lá, nacionalistas também tem um pouco a ver com isso. São pessoas que se identificam muito com esse tema e se juntam né, tentam combater algum grupo opositor. Então a gente tem essa tendência natural de se juntar em grupos, de proteger o nosso grupo, de enxergar nós e eles. Então a gente criar espaços onde a gente reforça a nossa identidade facilita com que as pessoas vejam que elas são parte do mesmo grupo que a gente, isso cria uma certa fidelidade. É muito legal entender toda essa correlação do que é tu pertencer a uma comunidade com a questão da fidelidade, né? Realmente de defender, de estar junto, de abraçar a causa e de se tornar muito o porta-voz assim da marca, né? Então, realmente hoje eu acho que é uma das coisas que mais faz a marca se consagrar, certamente é isso, né? Assim, essa visão de comunidade. E falando nisso, cara, eu queria entender como que uma empresa, né, com seus colaboradores, assim, pode começar a fazer o mesmo, né? Quais são os pontos essenciais para que a gente possa começar a desenvolver essa questão de comunidade? É possível ou para qualquer empresa ou não? Assim, a gente tem que entender a área de atuação e coisas assim. Você diz uma comunidade com os clientes, porque você falou um pouco dos colaboradores, né? Você está falando para fora ou Assim, para dentro? como fazer? Eu queria entender, assim, por exemplo, qualquer empresa pode criar comunidade, pelo teu entendimento, assim, ou não? Ou são, assim, marcas específicas, marcas de moda, marcas de... e se sim, como criar, né? Quais são os pontos essenciais para que a gente possa criar comunidade? Aí pode ser tanto internamente quanto externo. Não sei se muda, não sei como é que vocês entendem isso. Tá, assim, a minha visão é que sim, qualquer empresa pode criar uma comunidade. E o passo essencial para isso é ela identificar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é por que ela quer fazer isso. Por que ela deseja construir uma comunidade? Podem ser vários os motivos. Então,
E agora eu estou falando especificamente de objetivos de negócio, né? Objetivos estratégicos. Então, eu quero. Frequentemente vão ser mais do que um, tá? Mas em geral a gente diz que são cinco os possíveis. Ou é uma comunidade de suporte, ou seja, uma comunidade onde você reúne os seus clientes para que eles se ajudem a utilizar melhor o seu produto. Então, uma comunidade de suporte ao sucesso do cliente. Muitas empresas fazem isso como, principalmente, acho que esse é o mais clássico das indústrias de tecnologia, né? Então, acho que a Apple tem isso desde sempre. O Skype, ele não tem aquela velha história de que o Skype ele não tem saque, né? Ele tem um fórum e quem responde as dúvidas do Skype são as próprias outras pessoas que usam o Skype. Então, basicamente é isso. Sério? Então, é? É sério isso? Eu nunca tinha É parado. sério, é sério. E tem muitas empresas que fazem isso hoje, porque no fim do dia você tem um número muito grande de pessoas que têm problemas, ou que têm ideias, ou que têm soluções com relação ao seu produto, e você não tem gente internamente o suficiente para responder a todas elas. Uhum. Então você cria um espaço onde uma pessoa pode perguntar, eventualmente você pode responder, e aí isso fica ali para todas as outras pessoas que tiverem a mesma dúvida. Ou se você não conseguir responder, uma outra pessoa que consome a sua marca, que já passou por aquele problema, pode responder e colocar, né? Pode ajudar a outra pessoa. Então esse é um tipo. O segundo tipo é o tipo de feedback de produto e de inovação. Então você junta as pessoas para te darem novas ideias, para te dar feedback sobre um produto novo para que você possa melhorar, ou para que você possa tirar ele de linha, ou coisas do tipo. Então essa é muito focada em você colocar as pessoas para discutir, para você entender como é que elas usam o seu produto, o que elas sentem falta, o que elas gostam, o que elas não gostam, tudo com o objetivo de você melhorar o seu serviço, o seu produto. O terceiro tipo é um tipo que a gente chama de advocacy. Então, é você criar grupos de embaixadores. Então, são grupos que você apoia, que você coloca eles juntos e você eles acabam fazendo essa ponte para te divulgar para outras pessoas, né? Então, um exemplo, é uma marca que eu acho que ela não está no Brasil, mas ela tem isso muito forte. Eu cito algumas que estão também, mas tipo a Lululemon é uma marca de roupas de yoga, por exemplo. E aí ela tem uma comunidade de embaixadores que são todos professores de yoga, atletas, coisas do tipo. Daí ela coloca essas pessoas juntas, porque elas têm muito em comum, afinal são todos professores de yoga, todos têm interesse em yoga, dá alguns brindes para eles, dá destaque para eles nas redes, e essas pessoas, quando elas fazem as ações delas, elas divulgam a marca da Lululemon. Então as pessoas que estão em contato com elas, é toda uma questão de você expandir a sua capilaridade, né? Você tem muito mais gente falando sobre você do que só você. Daí o quarto tipo são comunidades de conteúdo ou programação. Então essas são comunidades de empresas cuja própria essência depende das pessoas que estão dentro da comunidade. Então, exemplos, qualquer empresa de marketplace, porque a empresa é só um intermediador, ela depende das outras pessoas, tipo o Airbnb. Se não tiver nenhum host no Airbnb, o Airbnb não tem lugar para alugar, então ele não teria negócio. Então ele tem uma comunidade dos hosts em que eles se ajudam a melhorar os próprios anúncios. Então, um host ajuda o outro, dá umas dicas, eles se conversam, eles fazem reuniões. Então, esse tipo de comunidade são os que as pessoas da comunidade são essenciais para o seu negócio existir. E o último tipo são comunidades de engajamento. Então, são comunidades onde você coloca todas as pessoas que se interessam por essa marca, você faz elas se comunicarem, você faz elas trocarem opiniões, e você faz com que elas, no fim do dia, acabam consumindo mais o seu produto. Então, exemplo, a Sephora tem uma comunidade que chama Beauty Talk. Acho que, não sei se no Brasil ela tem, mas fora do Brasil ela tem. E aí você junta várias pessoas interessadas em beleza, e aí essas pessoas conversam sobre beleza, conversam sobre os produtos que elas usam, conversam sobre os efeitos que elas observaram depois de usar, com o tipo de pele que elas têm, por exemplo. E isso facilita com que as pessoas que têm o mesmo tipo de pele, por exemplo, saibam que aquele produto vai ser bom para elas. Então elas têm mais certeza na hora de comprar. E aí tem vários estudos que mostram que essas pessoas, elas se sentem tão parte, que elas consomem muito mais do que as pessoas que não fazem parte, que elas recomendam muito mais e coisas do tipo. Então, a primeira parte é você identificar o que você quer como objetivo de negócio para uma comunidade. A segunda parte é você identificar quem vai fazer parte da sua comunidade, né? Porque se você tem que ter uma identidade compartilhada, e aí pode ser
relacionada ao que você faz, ou pode ser relacionada a alguma coisa que interessa muito as pessoas que consomem o seu produto. Então, exemplo, seria muito difícil para a Nike fazer uma comunidade relacionada a tênis, porque ninguém vai se juntar para ficar falando sobre tênis o dia inteiro, né? O tênis que eu uso talvez não seja tão importante na minha identidade. Agora, se eu uso tênis, alguns tênis específicos, provavelmente eu pratico algum esporte, provavelmente eu corro na rua. Então eu faço uma comunidade de corredores de rua. E aí essas pessoas se conectam com a minha marca através desse interesse em comum que elas têm, que está de alguma forma relacionado com o meu produto, e aí eu passo a ter uma importância maior na vida das pessoas. Teve um caso bem interessante que o Starbucks ele ia lançar um produto novo, um frappuccino novo de abóbora com não sei o que lá, perto do outono. E aí ele criou uma comunidade de amantes do outono para discutir sobre o outono, e ninguém nem sabia que era do Starbucks essa comunidade. E no final ele premiou as pessoas, tipo, eles foram os primeiros a provar esse frappuccino. Então, tipo, eles criaram uma coisa que não tinha nada a ver com o produto deles, fora a estação no qual ele seria lançado, né? O motivo pelos quais eles estavam lançando aquilo, e no final eles conseguiram fazer uma ação de marca com aquilo, né? Para alguma coisa que era importante para as pessoas. Bom, e aí partindo disso, você precisa reunir essas pessoas, você precisa criar um espaço de interação, seja ele virtual, seja ele presencial, e começar a construir essas conexões, né? Então, o trabalho do community manager no começo é muito esse: procurar quem são as pessoas, convidá-las para participar, fazê-las conhecerem outras pessoas, criar conteúdo com que elas se interessem, e a partir de algum momento, eles já não precisam mais tomar conta disso, porque as próprias pessoas da comunidade já produzem conteúdo, já convidam pessoas que elas conhecem, e aí o papel dele fica sendo muito mais estratégico, e de só algumas moderações ou de pensar em coisas do tipo, né? E aí tem esse papel inicial de criar essas coisas, mas tudo vai se criando, né? As pessoas vão se reunindo, uma linguagem começa a surgir, né? O jeito que as pessoas se comunicam, o jeito que elas falam, começa a ter piadas internas, começam a ter ritual, tipo, tal dia é dia que tal coisa acontece. E tudo isso vai fortalecendo a comunidade começa a ter símbolos, a comunidade começa a ter uma cultura específica, e isso vai evoluindo a partir daí. Então, uma coisa que eu ouvi de uma amiga que trabalha com isso também, que eu sempre comento, é que o trabalho do community manager é fazer com que ele mesmo não seja mais necessário, sabe? E acho que isso é uma coisa importante para as empresas saberem também, né? Você não pode criar uma comunidade com a pretensão de ser o dono da comunidade. Você tem que criar a comunidade como uma rede distribuída, aquela em que os nós estão todos conectados, e se você sair dali por algum motivo, a comunidade continua existindo. Para o community manager, principalmente o profissional, né, que trabalha com isso numa empresa, isso também é muito importante, mesmo para comunidades que não são assim, né? Vamos dizer que eu sou community de, sei lá, de qualquer coisa, seja uma empresa, uma comunidade de uma empresa, seja de uma comunidade de uma organização social ou algo do tipo. Eu não vou querer que, se amanhã eu não estiver mais aqui, a imagem daquela comunidade esteja tão ligada à minha que ela se dissolva. Ah, Eu sim. quero que ela perdure. Então eu preciso fazer com que ela funcione de um jeito em que essa passagem de bastão da liderança da comunidade seja mais simples, né? E ela acaba acontecendo naturalmente. Sempre que você tem um grupo de pessoas, os líderes vão emergindo naturalmente, né? Então, basicamente é isso. Eu falei muito, acho que eu respondi até mais do que você Total. perguntou. Mas foi muito legal. Não, você total respondeu, mas não falou muito. Falou o suficiente, assim, o que foi importante para que eu acho que todo mundo pudesse entender, né, Caio? Porque a gente vive muito uma situação de querer muito vender os produtos, né? Às vezes, assim, algumas empresas. E aí tu entende que as grandes empresas, uma Nike, uma Apple da vida, eles não estão vendendo produtos, estão vendendo a tua identidade, o teu status com aquele produto, né? Então, eu Exato. acho que a comunidade, ela reforça muito esse movimento até do marketing, de pertencimento, de tudo, né? Assim, e aí, realmente, é bem como tu falou, acho que depois que tu organiza, tu consegue entender que as coisas meio que vão fluindo naturalmente. Daí existe a inteligência coletiva, que é o que existe na natureza, que, enfim, que faz parte também do que é a nossa natureza humana. Eu até vou ver aqui que alguém te mandou uma pergunta. O Lucas te perguntou, Caio, como que uma empresa centralizada ou descentralizada
pode criar uma comunidade distribuída? Eu não tenho certeza se eu entendi muito bem a pergunta, mas eu vou tentar responder e aí qualquer coisa, Lucas, você me dá um toque aí e a gente vai corrigindo. Eu acho que assim, a comunidade ela sempre precisa ser distribuída. E aí, distribuída aqui eu estou falando no sentido de teoria de redes, né? Então, quando a gente fala de redes, a gente tem basicamente três tipos de redes. A gente tem uma rede centralizada, onde todos os nós. Ia ser muito mais fácil isso se eu tivesse uma imagem aqui, mas vamos lá. Imagina que você tem vários pontos dispersos, né, num espaço. Então você pode conectar esses pontos de diversas maneiras. Esses pontos numa comunidade são as pessoas, né? Uma rede centralizada é uma rede em que você tem um ponto que é o centro e todos os outros pontos se conectam a esse ponto, mas não entre si. Uma rede descentralizada é uma rede na qual você tem nós entre pontos, mas que todos eles ainda se conectam. Então, você tem um grupo de pontos que se conecta com um ponto central e todos os outros pontos vão se conectando em pequenos grupos, né, em pequenos clusters ao redor desses pontos que estão conectados com o central. Então, qual que é a importância disso, né? No primeiro caso, se você tem todos conectados com um ponto, na hora que você tira esse ponto do meio, tudo desaba. No segundo já está um pouquinho melhor, mas alguns pontos específicos, se você tirar dali, tudo desaba. Numa comunidade, numa rede distribuída, todos os pontos estão conectados entre si. Ou eles estão conectados na forma de uma rede espalhada, em que se você tirar qualquer ponto ali, os pontos que estão conectados a esse ponto estão conectados a outros. Então, não faz tanta diferença uma pessoa sair do meio. Agora, respondendo a pergunta, né? Eu não sei nem se existe como você fazer uma comunidade que seja centralizada ou que seja distribuída. Eu acho que ele complementou ali, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que o Lucas ele traz muita essência de que as empresas geralmente elas mais enraizadas assim, né, são muito centralizadoras. E aí como que tu pode colocar uma essência distribuída, né, de uma comunidade dentro de uma empresa que não é? Eu posso, não sei se não é meu lugar de fala, mas assim, diante de tudo isso, eu até por experiência assim de ver outras empresas, e aí, por favor, Caio, me complementa, tá? Constrói comigo o raciocínio. O que eu entendo é o seguinte, a partir do momento que tu te coloca à disposição de criar comunidade, em algum lugar tu já tá transformando a essência daquela empresa. Então, assim, eu entendo que no momento que a empresa que é centralizadora opta, decide por ter uma comunidade, por criar comunidade, ela já está num processo de transformação, de sair desse lugar de centralizadora e entrar nesse lugar de uma cultura mais distribuída, né? Eu acho que uma coisa vai andando com a outra, assim. Eu acho que é uma evolução, né? Eu entenderia como uma evolução dessa empresa que no momento era centralizadora e aí ela evolui para ser distribuída para poder agregar esse conceito de criar comunidade. Faz sentido? Faz sentido, e eu digo mais, tipo, eu acho que se a empresa não assumir esse lugar de, né, eu acho que você construir comunidade para ser efetivo, você precisa estar numa posição onde você vai falar, eu quero conectar essas pessoas, eu entendo que isso vai ter importância para mim, mas eu vou agir dentro dessa comunidade apenas como um facilitador. Eu sou um outro membro da comunidade que está ajudando a acontecer. Então, eu estou providenciando um espaço para as pessoas se conectarem, conteúdo para que elas discutam, eu estou fazendo algum tipo de engajamento, costurando as conexões, mas eu não sou o dono dessa comunidade, porque o que acontece é que você não tem como você ser o líder, assim, de uma forma autoritária. Por quê? Porque a comunidade, ela é orgânica, né? Esse ponto todo que a gente estava discutindo até agora. Ela vai evoluindo, ela vai gerando líderes. Se eu faço um esforço de uma comunidade, de criar uma comunidade, em algum momento eu proponho alguma coisa que vai contra o que essa comunidade quer, as pessoas vão embora. E elas vão formar uma comunidade em outro lugar. E é até mais perigoso quando você tem uma comunidade, você tenta fazer isso, porque as pessoas que estavam ali, elas entendem como se você estivesse tomando alguma coisa delas. Então, o risco de você querer controlar uma comunidade de uma forma tão pesada assim, né, de você querer ditar para onde ela vai, contra a vontade das pessoas, é um risco de marca bem grande, porque essas pessoas ali, que elas se dispuseram a se juntar a você,
É porque elas são muito apaixonadas ou pela sua marca ou pelo tema que você está falando. Uhum. E se você se queimar com elas, você se queima muito forte, porque elas vão espalhar isso por aí, né? Então, ao invés de elas falarem bem de você, elas vão falar mal de você e elas acabam tendo um status forte dentro do grupo de pessoas a que elas pertencem, né? Então é muito importante ter isso, né, em mente. Você não vai ser o dono da comunidade, você não vai controlar com 100% de certeza para onde essa comunidade vai. Você pode influenciar de alguma forma, mas você não dá a palavra final. Quem dá a palavra final são as pessoas. Se isso vai contra o que você propôs ou contra a essência, os valores das pessoas que estão ali, elas não vão aderir. E é isso. Basicamente é assim. A comunidade é bem interessante, né, Caio? Porque, assim, até a Luísa comentou aqui, tipo o caso da Pugliese. Eu acho que é muito isso, assim, tem que ter muito cuidado, porque a comunidade, ela já é uma rede reforçada, né? Então, Uhum. assim, é pro bem, você tem que usar ela de uma maneira positiva, porque se você, de repente, trocar e fazer algo que decepcione, você também vai ter esse monte de gente decepcionado com você. Então, assim, Exato. né? Eu acho que é uma grande responsabilidade também. O ter a comunidade não garante que você vai ser defendido. Ao contrário, você tem que continuar alimentando essa rede e respeitando os valores que você gerou para que essas pessoas quisessem se conectar com você, né? Então, Exatamente. é uma coisa que eu acho que é importante prestar atenção. Ai, Total. Caio, eu tenho tantas perguntas para fazer para ti, mas vou ter que ir para a última. Já está terminando o nosso tempo, passa muito rápido. É verdade. A gente faz outra depois, outro dia, não Vamos sei. marcar mais. Como que tu visualiza o futuro, né, do gestor de comunidade? E como que tu visualiza o mundo também ao compreender a essência do que é viver em comunidade? Né? A partir do momento também de as empresas adotando isso e aí a sociedade entendendo isso de uma maneira mais forte. Como que tu visualiza isso? Sobre o futuro do Community Manager, eu acho que é uma área que tende a crescer muito, porque eu acho que tá todo mundo começando a entender melhor o que é, né? E eu falo isso com bastante cuidado, porque hoje tem muita gente, ou tem muitas empresas dizendo que trabalham comunidade e, na verdade, não trabalham, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Eu estava outro dia conversando com uma. Eu participei de um evento, na verdade, eu estava conversando com um palestrante, e ele falou, cara, eu achei muito engraçado que outro dia eu fui no mercado, e aí eu estava comprando uma alface, e no embalagem da alface estava escrito assim, junte-se à nossa comunidade. E aí ele falou assim, mas que comunidade que tem essa sobre alface, sabe? Isso não faz muito sentido. Então, tem uma tendência das pessoas agora, porque justamente porque comunidade é uma palavra que está tão na moda, né? Uma palavra que está meio hypada, acontece que todo mundo quer entrar e às vezes as pessoas não sabem como, né? Então, tem muita gente que acha que comunidade é social media, não é? É, Então, tem todo esse trabalho de você realmente promover conexões entre as pessoas. Não é só você fazer a relação da sua marca com uma pessoa, é das pessoas com as pessoas, né? Então, é mais do que isso. Então, eu acho que as pessoas vão entender a importância disso cada vez mais. Acho que esse movimento está vindo cada vez mais forte. Está tendo uma organização das pessoas que trabalham com isso também. E eu acho que isso tem muito a contribuir para o mundo, assim, sabe? E aí, com relação ao mundo, eu acho que a gente cada vez mais vai crescer o número de comunidades dos quais a gente participa, a gente cada vez mais vai se entender como parte dessas comunidades e eu espero que as pessoas ganhem essa consciência do que é realmente viver em comunidade, porque a gente sempre viveu, na verdade. A gente algumas vezes tem algumas ideologias ou algumas coisas desse tipo que levam a pensar na supremacia do indivíduo ou coisas desse tipo. E assim, se a gente parar para pensar, na verdade isso não existe, né? Ninguém vive sozinho, nada é por si só e tudo tá conectado. Então, tipo, quanto mais a gente perceber que isso é verdade, porque a gente tá cada vez mais conectado, tipo, o mundo de hoje só funciona porque todo mundo tá conectado. Quanto mais a gente perceber isso, melhor a gente vai aprender, a gente vai lidar com o mundo, né? Melhor a gente vai se relacionar com os outros, melhor a gente vai ter empatia e coisas desse tipo. Então, quanto mais a gente perceber que todo mundo faz parte do mesmo grupo em certo nível e a gente entender dos grupos que a gente faz parte,
eu acho que mais próspera a nossa sociedade vai ser. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que esse papel tem muito a construir, e acho que a gente construir em cima desse conhecimento de comunidades e fazê-lo de um jeito bom, né? Tipo, como aquilo que eu falei, né? Evitando rivalidades, evitando criar esse sentimento, exacerbar o sentimento de nós contra eles, porque isso é muito bom para você ganhar identidade, mas não é bom para nós como sociedade, né? E absolutamente não é necessário. Ele existe, mas não é necessário. Então eu acho que é isso. Eu sou bastante otimista com o futuro da profissão e eu sou muito otimista com relação ao que isso pode gerar de bom, assim. Ai, que lindo escutar isso. Eu acredito muito nessa tua visão de mundo, Caio. E, de fato, espero que a gente consiga trazer cada vez mais essa consciência, né? E essa verdade e essa experiência de quem está estudando, né? O que é fazer gestão de comunidade para dentro dos modelos de negócio e reverberar isso para a nossa sociedade. Acho que aí sim a gente se conecta cada vez mais com a essência mesmo do que é a gente pensar coletivamente, entender o impacto sistêmico, né, das nossas ações como indivíduos no todo. Acho que a comunidade ela nos traz Uhum. essa referência, né, de como um indivíduo afeta o todo, assim, enfim. Então, online as comunidades só tendem a crescer, né? Acho que a gente cada vez mais encontra aí conexão e referência com pessoas que a gente se identifica. E isso também é muito legal, né? A gente acaba aí também aprendendo, trocando muito. Então, nossa, parabéns pela ousadia e coragem de desbravar o que é essa profissão. E para mim assim, realmente é um privilégio poder aprender contigo, Caio. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando tanto. Realmente fico muito, muito feliz. Obrigada de coração, viu? E obrigada a todo mundo que nos acompanhou, gente. Queria te agradecer pelo convite. Acho que é muito bom ter essa conversa com você. Eu também sempre aprendo muito com você. Acho que é bem bacana a gente ter essas conversas. Agradecer a quem acompanhou a gente aqui também. Quem quiser bater um papo, conversar, saber mais sobre isso, pode me encontrar como Caio V. Matos em qualquer rede social. LinkedIn, Facebook, Twitter, qualquer coisa assim. E é isso. Gente, Obrigado pelo sigam o espaço. Caio, aproveitem para conhecer mais e participem dos encontros do Creative Mornings São Sim, Paulo. Fica um convite. Eu vou postar aqui também quando sair o meu talk, mas tem outros talks nas plataformas incríveis. Assim, ó, sério, tem muita, muita, muita coisa, muito conteúdo bom para consumir, né, Caio? Faz aí um convite sim. oficial. Eu faço esse convite oficial, inclusive dizendo que semana que vem tem evento do Creative Morning em São Paulo. O tema desse mês é Underdog, que eu não tenho uma tradução muito boa para falar. E o nosso palestrante vai ser o Kunumi MC, que ele é um rapper de origem indígena. Então vai ser bem interessante, assim, vai ser bem legal na próxima sexta-feira, às 8h30 da manhã. Então, fica o convite, gente. O meu muito obrigada ao Caio e vamos juntos, criando comunidades criativas e conscientes, tá bom? Um beijo e até mais, gente. Até mais, Caio. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Gi. Valeu.